Shalom, Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom e Hag Sameach. Hoje a paraxá é uma paraxá especial, é uma paraxá de festa, é a paraxá de Sukkot. Sukkot é a festa. Aqui, vocês já sabem, é Mihael Malachi que vos fala, desde Beersheba, também conhecido no Brasil como Miguel Malak. Quem fala comigo é Sam Stachover, de São Paulo, e José Adelson de Moraes, também de São Paulo. Como vocês estão? Sami, com você. Shabbat Shalom, Hag Sameach, pessoal. Hag muito Sameach, porque Sukkot é uma festa especial. Sukkot é uma festa especial e cada vez que nós temos um Shabbat, onde se celebra alguma das grandes festividades, que são os Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot, então simplesmente se quebra a sequência da leitura da Torá e se acrescentam textos diferentes. Então, esta semana, a paraxá se chama Sukkot e ela está em Vaikra, Levítico 2, 22, versículo 26, até o 23, versículo 44. E Bamidbar, Números 29, 12 a 16. E nós temos uma instrução que nasce lá no livro de Devarim, Deuteronômio 16. 7 dias celebrarás a festa ao Eterno, teu Elohim, no lugar que o Eterno escolher, porque o Eterno, teu Elohim, há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. De todo te alegrarás. Gente, nós temos que lembrar de que o calendário das festas está acontecendo no hemisfério norte. O hemisfério norte, então, nós estamos entrando agora no outono. E nós já celebramos Pesach, que é quando nós vemos a maravilha que Yeshua faz através da libertação do povo da escravidão no Egito. Em Shavuot, nós celebramos a maravilha de termos recebido a Torá e, um pouco de tempo depois, o Ruach HaKadosh, quando ele se revela lá, já no livro de Atos. Tivemos, na semana retrasada, o privilégio de celebrar a festa das trombetas. Fizemos aquilo que Deus nos pediu para fazer esta semana, afligindo as nossas almas em Kippur. E agora chega o momento da celebração. Que maravilha! Nós estamos celebrando colheita. E nós aqui somos o privilégio desta colheita. Nós aqui estamos celebrando a colheita que Yeshua HaMashiach nos deu o privilégio de vivenciar quando nós recebemos a maravilha do Espírito Santo em nossas vidas. Mas vejam que este mandamento que nós vimos agora no livro de Devarim, ele se completa nos textos recomendados para a leitura. Vaikra 22, 29 diz: por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Eterno, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão sem defeito. Uau, espera um pouquinho só. Nós temos a alegria da colheita, nós chegamos até este momento por misericórdia do Eterno e temos que levantar um sacrifício. Mas vejam que não é um sacrifício qualquer. Vaikra ainda diz: quando ofereceres sacrifício ao Eterno, teu Elohim, falo-eis para que sejais aceitos. Não é um simples sacrifício, gente. Vaikra nos define muito bem, 22, 29. Oferecer um sacrifício para que seja aceito. Nós, hoje, não temos um templo, então não temos condições de oferecer um corban. Se tivéssemos o templo, não temos Kohanim, descendentes de Aron. Então, a Torá nos deixaria sem opção? Não, nunca. A nossa Torá é perfeita porque o Elohim que nos deu essa Torá é perfeito. Então, nós somos o sacrifício vivo, que é aquilo que o apóstolo Shaul fala lá em Romanos. Mas como é que nós vamos oferecer um sacrifício para ser aceito? Como é que nós vamos, hoje, fazer esse sacrifício? E aí eu
me lembro de uma coisa maravilhosa que o profeta Yeshayahu, Isaías, diz em 1:11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Eterno? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Gente, o pessoal, quando tinha Beit HaMikdash e quando tinha Kohanim, já não faziam isso de coração. Isaías ainda continua, no mesmo capítulo 1, de 14 a 17. As vossas festas de Rosh Chodesh, a lua nova, e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, e repreender ao opressor, defender o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Gente, olha o grau de desespero de Deus querendo nos acordar. Olha aquilo que Deus diz ao povo através desse profeta que tanto amamos, tanto amou Israel, tanto se preocupou com Israel. E eu me ponho no lugar de Deus hoje, neste dia. Simchat Torah está na nossa frente. Sukkot, estamos entrando agora. Simchat Torah, alegria de termos a Torá. Deus se deu ao trabalho de preparar essa Torá. Deus se deu ao trabalho de nos mandar celebrar uma festa. E como é que está o nosso sacrifício diante desse Deus? Pois é, pessoal. A tradição diz de que nós deveríamos celebrar essa festa numa sukkah, que não todo mundo consegue fazer, afinal, não vivemos mais uma possibilidade tão simples, a maioria vive em apartamentos, fica difícil de construir uma sukkah dentro de casa, mas seria uma opção de fazer uma sukkah, nem que seja de papelão. Mas e o sacrifício que Deus quer que a gente ofereça? Como é que nós substituímos esse sacrifício? Por tefilot? Desculpem. Não está no que nós acabamos de ver. Deus é maior do que a tradição. E essas tefilot que se fazem são maravilhosas, tem muitas coisas de louvor lindas. Mas não é o que Deus queria. Deus queria sacrifícios. E nós temos que fazer a nossa parte. Oferecer esse sacrifício que somos nós, sacrifícios vivos, para estar fazendo a vontade de Deus em nossas vidas. Eu espero que você saiba separar o texto dado por Deus, que está na Torá, que está no Brit Hadashah, que está nos profetas, mas que, lamentavelmente, não está no Talmud, que muitas vezes a tradição nos obriga a seguir. Faça a tua reflexão, pense no que significa isso tudo, e que Deus te dê o privilégio de poder celebrar um Hag Sameach. E aí, Miguel? Sami, você foi muito feliz no seu comentário, muito feliz mesmo, porque você explicou direitinho o que a Torá nos fala sobre essa festa, né? E essa festa é uma reflexão dos 40 anos que andamos no deserto, onde havia uma nuvem de glória de manhã e colunas de fogo à noite, ou seja, era a presença de Hashem. A presença de Deus estava conosco 40 anos. 40 anos com toda a presença de Deus no deserto, atravessando esse deserto. E essa festa traz essa reflexão. Por isso essa tradição de construir cabanas, a tradição nos conta de 4 espécies da Torá, essas coisas de como é que são as espécies da Torá e tudo mais. Mas você foi muito feliz no que você falou, no ponto, no cerne da questão. E aí a gente vai para a Haftará. A Haftará é Zacarias 14, Sami. Zacarias 14 é uma Haftará que diz assim, vou ler o começo dela. Eis que vem o dia do Senhor, eis que vem o dia do Senhor, presta atenção, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada,
e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E aí vai. É uma profecia em Zacarias 14, é o futuro. Por quê? Porque não, do que me diz respeito, nunca aconteceu isso. Aí você pode me dizer, não, mas já aconteceu na Babilônia. Zacarias estava na Babilônia, ele é um profeta da diáspora. Ou seja, ele teria falado, não, aconteceu isso. E outra coisa, o Monte das Oliveiras fendido no meio, isso nunca aconteceu. Isso acontecerá no dia do Senhor. Então, temos que estar preparados para esse dia do Senhor. E o José Adelcio vai falar sobre Mateus 24 também, que junta tudo, Mateus 24, Zacarias 14, você pode ler Apocalipse, você pode ler todas essas coisas, e você vai ver que coisas estão para acontecer. Por quê? Esse dia acontecerá. Você não acredita nos profetas de Israel? Porque os profetas de Israel já acertaram muita coisa. Pode uma só nação nascer em um só dia? Os profetas de Israel falaram do nascimento do Mashiach, falaram da sua morte, falaram várias coisas e já acertaram. E essas coisas vão acontecer, pois eu acredito na Torá e na Bíblia de Bereshit, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio, e isso vai acontecer. É com você, Zé Adelcio, é isso? Mais ou menos isso aí que a gente está vivendo, né? Nós já estamos vivendo um início da vinda do Senhor que a gente não sabe, mas ela está muito próxima. Numa das entrevistas que está no canal do Israel no Caminho, o apóstolo Nicolau, ele diz uma coisa muito importante. Não se colhe sem plantar. E sempre no seu tempo certo. Então, o que nós estamos fazendo? O Sam me deixou uma pergunta no ar, muito importante aí. O que nós estamos plantando e o que nós esperamos colher? É a visão de quem está de fora de todo o movimento judaico, porque, como o Sam diz, entra um pouco de tradição, mas entra a verdade que é bíblica, né? A Torá inteira. Então, o que eu vejo, né? Eu vejo de uma maneira que nós estamos realmente nos fundindo, as ideias estão batendo e, como até depois você vai falar também, pessoas judeus que ainda não creem em Yeshua já estão vendo o que é possível fazer através de Yeshua e vão reconhecer que ele é o Mashiach. Eu separei só 2 textos para não demorar muito, mas eu queria dizer também uma coisa. A Sukkah, ela representa uma condição, assim, uma ordenança. Primeiro, ela é histórica. Né? É histórica. Não tem como a gente negar, está em Levíticos, ela é histórica. Nós temos a proteção do Senhor, também é real. Nós temos, que eu escrevi ainda sobre isso, a orientação do Senhor, o caminho que nós temos que ir. O caminho, porque toda vez que houve desvio de caminho foi erro humano, Deus não erra. Então, quando essa orientação, quando ela vem de Deus, às vezes nós podemos achar
muito doido, muito absurdo, mas é o caminho que o Senhor deu, essa orientação de caminho. E Deus nos deu a provisão. A provisão no deserto era uma coisa que nós, olhando hoje, né? Olhando para trás, como é que pode cair um produto do céu te alimentar? Como é que pode, se aquilo está te cansando e você pedir ao Senhor, Ele é bondoso o suficiente para te mandar cordonizes? Como é que pode, Senhor, uma terra como Israel ter a festa da colheita? Quem conhece Israel sabe. Uma terra que, se você olhar, você não planta nada. E agora lá, tudo que se planta, colhe. Então, o povo judeu está agora esperando o quê para crer que Yeshua é o Mashiach? E essa festa de tabernáculos, eu vejo ela como uma festa de gratidão. Nós temos que agradecer ao Senhor pela colheita nossa, das nossas vidas, os nossos filhos, os nossos familiares, o nosso país, independente de situações que não venham. Mas, como eu disse, a orientação vem do Senhor e nós temos que segui-la. E a que acontece, eu quero ler aqui complementando isso, em Salmos 22, 5 e 6, diz o seguinte: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-ei sobre a rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifícios de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então a festa é muito grande. E em Amós 9, ele diz o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo caído da casa de Davi, repararei as suas brechas e levantando-ei das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Voltando para o tabernáculo, o centro da festa de tabernáculo é Yeshua, o Mashiach. Chegará a sua segunda vinda, quando se cumprirá integralmente a profecia de que você falou de Zacarias. No Zacarias 14, 21. Todas as nações, todos os anos subirão a Jerusalém para celebrarem a festa de tabernáculo, como dono da festa, o rei Yeshua, e haverá falta de água para quem não for. Então, a vinda do Senhor e a proteção do Senhor, que está em Isaías 58, 11, é nítida. E nós, cada dia mais, dependemos disso. Então, a nossa colheita é trazer almas, salvar almas para Yeshua. Essa festa, ela é linda, né? Tem um monte de coisas, como você mesmo disse. Tem os elementos com gosto e cheiro, um com gosto sem cheiro, outro com cheiro sem gosto e outro com cheiro nenhum. Ou seja, todas as pessoas, você vê todo humano nesses 4 itens. O Senhor está aguardando nós ajudarmos a restaurar o tabernáculo, levantar o tabernáculo e essas pessoas se chegar ao Senhor e reconhecer Yeshua como Senhor e Salvador. Amém? Sami? Uau, 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 uau. Gente, é importante a gente lembrar do seguinte: o Tanakh, ele foi escrito por um período de 1.500 anos, 1.600 anos, ou seja, num período de 1.600 anos, foi escrito por vários autores. Não todos eram Koanim. O único Cohen que escreveu é Esdras. Mesmo os shlichim, os apóstolos, escreveram alguns dos livros, mas eles não eram Koanim. Tá? Agora, o importante é o seguinte: tinha um boiadeiro, tinha um despreparado, tinha um outro que diz assim: Senhor, o que eu vou falar? Aí ele diz assim: deixa comigo, eu vou queimar tua língua. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: é coerente, é consistente, ela se explica, ela se justifica, ela faz sentido o tempo inteiro. Então, quando você pega a tua Bíblia, aonde você tem
a revelação de Deus através de Moshe, que é o Pentateuco, como esse povo viveu, que são os profetas, são os salmos, provérbios, crônicas, e o Brit Hadashah, onde você consegue fechar uma coisa com a outra. Isso é consistente, isso é coerente. Então, não queiras crer de que nada é jogado por acaso. A Bíblia é perfeita. Eu desafio o Talmud nessa conversa. Sabe por que eu desafio o Talmud nessa conversa? Porque o Talmud se contradiz. Sabe por quê? Porque ele não tem inspiração divina. Então, quando nós chegamos até aqui, celebrando colheita, é a revelação de Deus, que o Talmud não nos traz. Quem nos traz é a presença de Deus. E, lamentavelmente, o Talmud não traz a presença de Deus. Quando ele fala que não, o Talmud não tem a presença de Deus, e todo o Evangelho tem, eu só queria deixar mais uma palavra do Novo Testamento, que é o futuro. E está muito ligado a essa festa, que é Apocalipse 21:3. Eu vi uma grande voz dos céus que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém. Amém, amém, José Adélcio. Amém, muito bom. Muito bons comentários. Inclusive, você fala de Salmo 22, e no Salmo 22, Yeshua, na cruz, antes de dar o último suspiro, antes de ir para o mundo, para o Sheol, para depois retornar, ele fala: Eli, Eli, lama asvatni. Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Então, é uma revelação também desses futuros dias, né? Que essa festa de Sukkot aponta. Porque Immanuel, o Senhor conosco, ele teve 40 anos, a presença dele no deserto, sendo coluna de fumaça, coluna de fogo e nuvem de glória. Ele nos protegeu, era proteção divina, era Yeshua. 33 anos, ele veio na terra, ele é o verbo que se fez carne. Nos últimos 3 anos e meio da vida terrena dele, foi o ministério dele. E o próximo é 1000 anos, é o milênio. Tá? Estamos às vésperas. Quando? Não sei. Mas temos que se preparar. Temos que se preparar. Hag Sameach para todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Hag Sameach, umas boas festas, bom Sukkot. Eu quero mandar um abraço especial para minha tia Regina Wolfsmeiser Malak. Ela tem ouvido o canal, mandou um abraço. Quero mandar um abraço. Temos orado pela senhora, pela família da senhora e por toda a sua parentela, por todos os seus descendentes, tia. Um beijo. Hag Sameach a todos. Hag Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.